Olá, minha gente, muito bom dia. Aqui um cafezinho com Rosana. Gente, eu entrei aqui para falar com vocês, para trazer essa, não é nenhuma reflexão, para comentar algo com vocês, porque eu achei genial, eu achei muito engraçado. Uma senhorinha foi entrevistada. Aí as pessoas dizem assim, ah, meu Deus, mas isso é tudo montagem, não pode se montar. Tem coisas que eu vejo que é da pessoa, mas interessa repetir o que ela falou. Ele perguntou a ela de que igreja era ela. E foi muito engraçado, porque ele perguntou a seguir, a senhora é evangélica? Ela fez, não, meu filho, eu sou desengrejada. Primeira expressão maravilhosa, desengrejada. Quer dizer, ela não tem igreja nenhuma, achei maravilhoso. E depois ela disse assim, e a única igreja que eu não botaria meu pé era numa igreja evangélica. Porque esses evangélicos, quer dizer, não vamos ofender a todos e generalizar de maneira nenhuma, mas eu estou repetindo o que ela disse. Esses evangélicos ficam prometendo cura e no nome de Deus. Quer dizer, eles botam Deus na frente, ele é que vai curar, viu? Não sou eu não. Mas eu curo porque eu mando e ele faz curar você. Agora, na hora que eles ficam doentes, eles pegam o dízimo, vão para os melhores hospitais daqui de São Paulo e vão para lá se curar. Cadê? Não curam todo mundo com o dízimo que recebe, porque Deus ouve eles, assim mesmo. Eu não, porque eles não curam o Bolsonaro, que está com aquele soluço lá o tempo todo, e a gente tem que ver aquilo na televisão o tempo todo, coisa chata. Menina, eu me acabei de rir. E aí eu comecei a pensar aqui, sabe? Na simplicidade dela, bem brasileira, ela disse algumas coisas muito interessantes. Primeiro que ela é desengrejada. Tipo assim, eu não tenho igreja, e no contexto, depois do que ela diz, a gente percebe o seguinte, ela já está com o saco cheio das mentiras, dos absurdos que a gente vê acontecer nas igrejas, inclusive agora, com o padre Júlio Lancelotti, que o próprio, eu esqueci o nome agora, da igreja, como é? Oh meu Deus, eu esqueci agora, que proibiu padre Júlio Lancelotti de pregar em missas. Esse homem é um homem absolutamente de Deus. Este homem é um homem que faz aquilo que Jesus gostaria que fosse feito. Porque eu não sou ignorante, eu leio a Bíblia. E eu entendo bem o que a Bíblia diz. Então, gente, padre Lancelotti merece não só um tapete vermelho, que ele nem quer, o nosso respeito. O respeito do povo brasileiro, aquele que se preocupa com seu irmão, aquele que no Natal se preocupa em fazer algum trabalho voluntário, né? Então, padre Lancelotti é esse cara. E tem Frei Gilson, que eu fiquei tão decepcionada. Eu ouvia Frei Gilson todos os dias de manhã também. Eu ouço 3. Padre Alessandro Bobington, que eu adoro. Padre Reginaldo Manzotti, que eu adoro. E estava ouvindo todas as manhãs Frei Gilson. Cancelei, gente. Cancelei porque ele faz uma campanha contra padre Júlio Lancelotti. Então, assim, eu ainda não sei bem como é que acontece, eu vou me aprofundar e trago aqui para vocês. Fato é que, quando essa senhorinha disse, eu sou uma mulher desengrejada, eu disse, meu Deus, eu estou a ponto de ser desengrejada também. Porque na igreja que eu frequento aqui no meu bairro, houve um padre que celebrou uma missa, na verdade ele foi substituir o nosso padre, que é o nosso pároco, né? E ele disse que o professor fazia hoje cabeça das crianças. Eu sou professora há 52 anos. Se eu estivesse na missa, eu ia me levantar e dizer a ele o que eu penso em dizer. Ia ficar muito mal para mim, no lugar onde eu moro, fazer isso. Porque tem gente que é assim. Só vão ver que eu disse desaforo ao padre na hora da homilia. Então eu estou um passo de me tornar desengrejada, porque eu estou descrente. Eu tive padre Silvio, que hoje está lá em São Paulo, maravilhoso, que tinha uma homilia que falava das pessoas com amor, com tranquilidade, mas esses são logo afastados, né? E aí vem um Frei Gilson,
um outro lá que tem até uma cidade que ele construiu, né? E aí vem falando de Júlio Lancelotti. Eu não posso admitir isso, gente. Quer dizer, quando eu digo eu não posso admitir, não é que eu vá proibir, que poder eu tenho para proibir, mas eu não admito isso no meu coração. Eu não admito isso nas minhas orações. Eu não posso admitir isso aqui no Brasil, um país eclético, de religiões diferenciadas. Ontem eu vi um homem também no Ceará, Nordeste, agredir um casal de lésbicas, porque ele disse que elas estavam se beijando do lado de fora do barzinho, e ele disse que no bar dele é um bar de família, e exigia que elas se levantassem imediatamente e fossem embora, porque ali nem a família dele, nem filhos, nem noras, nem esposa admitiam isso, que isso é uma vergonha. Quer dizer, se tivesse um homem batendo numa mulher, aí com certeza seria normal para ele. Mas duas mulheres se beijando, dois homens, é uma sem vergonhice. Gente, é Natal, pelo menos nesse momento reflitam. Pelo menos nesse momento sintam a importância de você respeitar o outro. Toda forma de amor vale a pena, desde que ela não agrida ninguém. Quando eu digo não agrida ninguém, não é com um beijo, é com um sexo explícito, é com um beijo indecente, é com as cenas que eu vejo no carnaval daqui de Salvador, que eu deixei de ir por isso, porque eu acho desrespeitoso a minha pessoa. Sabe, momentos encalorados, sexualmente falando, eles são para serem realizados dentro da casa de cada um, na sua intimidade, em outros lugares mais discretos, mas no carnaval, parece que o carnaval de Salvador se transformou num céu aberto de sexo, drogas e rock and roll. Não aceito, eu sou baiana, amava o carnaval da Bahia, hoje eu vou nos bailinhos afastados, onde existe respeito, onde a gente recorda o carnaval dos anos 70. Então, cada qual no seu cada qual. Mas quando ela disse, hoje eu sou desigrejada, eu estou me tornando quase irmã, não vou me tornar porque eu não vou à igreja por causa do padre, eu vou na igreja por causa do meu Deus, por causa de Jesus, eu vou em busca dele, do Divino Espírito Santo, de minha Nossa Senhora. Eu vou lá para vê-los, como um filho deve visitar sua mãe, todas as semanas eu vou à igreja visitar minha família, que me permitiu ter a família que eu tenho hoje aqui, sabe? Isso se chama gratidão, isso se chama respeito, isso se chama amor. Agora o próximo é o próximo. Se Deus diz amai o próximo como a ti mesmo, me diga, um casal gay não é próximo como a mim mesmo? Jesus não falou de sexo, de gênero, Jesus não falou de religião. Aliás, Jesus não exigiu que se criasse qualquer tipo de religião. Ele pediu que Pedro levantasse a casa do pai dele, um lugar que fosse para todos. Não no que se transformou hoje, igrejas comandadas por Malafaia, um cara absolutamente escroto com suas ovelhas, um cara que toma o dízimo, tem até helicóptero blindado, carro blindado. Para que é que um pastor precisa de um carro blindado? Quem gostaria de agredi-lo ou tentar a morte dele? Com que ele anda, afinal? Para que ele acende a vela? Para que Deus, o diabo ou Jesus? Ou Deus Pai Todo-Poderoso? Aquele que nós conhecemos. É tanta, e na medida que o tempo está passando, sabe, gente, eu vejo tanta gente com um discurso equivocado da Bíblia, com uma coisa falaciosa. Muitos pastores, muitos são pusilânimes, escorregadios, só querem dízimo, dízimo, dízimo. Nós temos pastores no Brasil maravilhosos, maravilhosos, e Padre Júlio Lancelotti é um deles, que pensa na sua gente, que cuida como Jesus cuidou dos pobres, e não ficar levantando bandeira para partido político e querer ser político para transformar o Brasil num país pequeno, num país analfabeto funcional, num país sem uma saúde decente para todos, só para eles, num país onde a educação sirva para realmente mostrar às crianças desde pequenas que elas têm que ter três coisas: limite,
respeito e aprender a ser ética. O amor tem que vir da família. Não é o professor que faz a cabeça de aluno, não. Eu fui professora durante 53 anos e diziam que o aluno entrava em sala de aula como um papel em branco. Diziam não. Começaram a dizer no governo de Bolsonaro que era um partido sem escola. Como assim? Como assim partido sem escola? Porque não quer que o filho aprenda a realidade da vida. E é aprendendo a realidade da vida que o jovem dos anos 60, 70, 50 aprendeu a viver, aprendeu a lutar, né? Aprendeu a pegar uma enxada como Lula pegou, aprendeu a limpar sapato e hoje ser um grande médico. Gente, é Natal. É Natal e eu conclamo vocês que apoiam o padre Júlio Lancelotti. Eu conclamo a vocês que cancele Frei Gilson. Bom, eu conclamo, mas sei que muita gente não vai fazer, porque tem gente que só faz aquilo que quer e aquilo que acredita. Mesmo que o que ela acredita esteja estampado na cara, que é tudo uma falácia, uma mentira, uma loucura. Padre Júlio Lancelotti, que eu saiba, é um dos pouquíssimos padres que representam Jesus aqui na Terra. E Jesus nos premiou com a Irmã Dulce, com o Padre Lancelotti e na Índia com Madre Teresa de Calcutá. Com a Irmã Dulce ninguém se meteu a besta não, porque na época que ela estava viva o baiano era muito enraigado. A Igreja Católica é o Senhor do Bonfim. Ela sempre foi muito respeitada aqui. Mesmo quando ela ia na loja de meu pai pedir um dinheiro para algum evento, meu pai dizia, meu Deus, lá vem aquela baixinha. Era assim, gente. Ela não vai... Pega aí o dinheiro de Dulcinha, era assim que ele falava. E eu tive a honra de conhecer a Irmã Dulce, abraçá-la e fazer projetos que eu levava mantimentos para eles lá nas obras da Irmã Dulce. Então Deus nos premiou com a Irmã Dulce. Deus nos premiou com o Padre Júlio Lancelotti, que com certeza será canonizado. Que se preocupa com o miserável, com o traficante não, com o viciado em drogas, com o craqueiro. Sabe, que se preocupa com famílias que dormem ao relento, porque esse governo não está nem aí para eles, pelo contrário. Onde eles se abrigam, colocam aquelas coisas de cimento para eles não poderem ficar ali, para a cidade não ficar feia. É isso. Desculpem, você que é preconceituoso, você que é vaidoso, você que acha que está no mundo sozinho, eu peço desculpa em nome de toda essa gente. Eles só estão no mundo, porque o mundo é seu. Eu também. Eu só estou no mundo. Ele não é meu. Um bom dia para todos. Simplesmente Rosana com Z. Por favor, eu peço a vocês, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Dê um like, por favor, não custa nada. Viu? Um grande beijo para todos. Simplesmente, para todos. Simplesmente Rosana com Z. Em todas as plataformas. Um bom dia a todos.